Bíblia, 1 João, capítulo 4, para lermos a palavra de Deus, onde extrairemos algumas reflexões para a nossa vida, nosso enlevo espiritual. Nesse tempo tão importante de reflexão, nesse mês da Reforma, 506 anos da Reforma Protestante, nós precisamos a cada dia mais valorizarmos esse evento, porque através desse evento nós tivemos mais liberdade para lermos a palavra de Deus. A palavra de Deus que começou a ser distribuída em cada língua, para cada nação, para que pudéssemos ter acesso ao texto sagrado, que personifica a ação de Deus no meio do povo. A palavra de Deus é a ação de Deus no meio do povo e vice-versa, a ação do povo com seu Deus. Diz assim a palavra de Deus em 1 João capítulo 4, a partir do verso 7. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não o ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em que nós aperfeiçoado o amor, para que do dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ainda alguns versos em Romanos, capítulo 11, na sua última porção, a partir do verso 33, Romanos 11, a partir do verso 33, diz assim, Romanos 11, a maravilhosa soberania, sabedoria dos desígnios divinos, ó profundidades da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oremos. Pai querido, quero te agradecer por esse momento tão especial, oportuno, em que o Senhor nos reserva, nos trouxe à tua casa, a casa de oração, para juntos aqui meditarmos à luz da tua preciosa palavra que inspira, que transforma, que muda, que ilumina os nossos passos, a nossa mente, o nosso coração. E agora pedimos que o teu Espírito Santo nos toque, nos renove, nos salve de nós mesmos e nos ilumine, Senhor Deus, nos alimente, porque nós precisamos muito ouvir a tua voz, precisamos dar direção para a nossa vida, para o nosso caminhar, para o nosso pensar. Nos abençoe. E nós clamamos, pedimos, suplicamos esta bênção, meu Pai, no nome de teu Filho Jesus, nosso pastor amado. Amém. Amada igreja, estamos vivenciando o mês da Reforma Protestante,
E como já disse, não é apenas um fato histórico, não é apenas um fato que mudou a vida de um monge e de sua sociedade, mas um fato que transformou o planeta. Nós temos um mundo antes da reforma e um mundo depois da reforma, apesar das lutas contra essa reforma. Tivemos até um movimento contra a reforma. Quem estuda história vai estudar sobre isso. Um movimento contra a reforma. Ninguém queria mexer no status quo daquela religiosidade morta, morbidamente morta, em que ninguém tinha acesso à palavra de Deus, palavra que transforma, que traz vida, que muda tudo, porque é a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Essa palavra aqui foi escondida há muitos séculos, e quando era reverberada, era numa língua ininteligível, as missas, os encontros em latim que ninguém entendia. Era uma coisa até bonita de se ver, até de escutar, mas ninguém entendia nada. E aí, na inspiração do Espírito Santo, na vida de um servo dele, um monge, Martim Lutero, nós tivemos o início de uma grande transformação de um movimento, onde a palavra de Deus começa a ser lida e entendida. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí o monge Martim Lutero começou a entender que a vida religiosa dele não tinha sentido. O que eles faziam, o que eles praticavam, eram tudo contra aquilo que a palavra de Deus prescrevia. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós achamos que somos religiosos, mas estamos longe daquilo que a palavra de Deus preceitua, daquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos diz. Ou seja, não tem vida religiosa, não tem vida santa sem a palavra de Deus, porque é ela que nos mostra o caminho. Desde o início foi assim. Logo lá no Êxodo capítulo 20, quando o Senhor fala assim para o povo que está indo para a terra prometida, como nós hoje estamos caminhando para a terra prometida, não sabemos quando chegaremos, se vai ser 2 semanas, 1 mês ou 40 anos, a gente não sabe, mas um dia chegaremos na terra prometida, e o Senhor fala assim: olha para a minha palavra, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, não há Deus além de mim. Não faça para vocês imagem, escultura semelhante do que há em qualquer lugar na terra, embaixo da terra, no mar, embaixo do mar, no céu. Não adorem outros deuses. Esse é o primeiro e segundo mandamentos. E aí ele começa a delimitar todo o mandamento para que o povo pudesse ser orientado. Não há vida sem a palavra de Deus, sem a orientação da palavra. Não há nada sem a orientação da palavra de Deus. Aliás, não há nada nessa terra, não há nada que nós podemos ver sem que houvesse a palavra de Deus, como ele diz lá em Gênesis 1, que o Espírito dele parava sobre o nada da terra. A primeira coisa que ele faz no verso 2 é: haja luz. Ele começa então a criar. Ou seja, não há nada que nós conhecemos e vemos que não foi feito pela palavra de Deus. Ou seja, não vai haver nada que vale a pena ser visto e vivido se não for à luz da palavra de Deus. Haja importância então nesse dia da reforma, que não precisamos apenas ficarmos pensando na história, como Lutero, maravilhoso. Não, aquilo que foi promovido pela ação de Deus. O homem sem Deus não faz nada. Não é a ação de Lutero, mas a ação de Deus na história da humanidade. Às vezes nós idolatramos as pessoas. Nós precisamos olhar, idolatrar, adorar a Deus, o qual nós nem concebemos uma imagem dele, porque ele não quer ser adorado com imagem nenhuma, a não ser com o nosso coração. Deus procura hoje a verdadeiros adoradores que o façam em espírito e em verdade, e nós ficamos aí buscando imagens, adorando imagens. Isso mostra nossa mediocridade espiritual. E nós não temos imagem de Deus, muito menos de Jesus que viveu entre nós. Isso tem que nos ensinar alguma coisa. As imagens que nós temos do próprio Cristo são imagens forjadas por uma religiosidade mórbida e com ideologias ainda implícitas, de um Jesus lindo, maravilhoso, pele sedosa, clara, olhos azuis, cabelos loiros. Ele viveu lá no Oriente, e nós sabemos o fenótipo do oriental, nós conhecemos. Então esse lindo Jesus maravilhoso, olhos azuis, ele veio para nos capacitar, para nos colonizar, para nos tornar inferiores a uma casta de homens que se diziam perfeitos, mas são donos do mundo, até hoje assim. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus e sermos libertados por ela. E aí Deus fala assim que ele é amor. Essa é a mensagem
que tem que estar no nosso coração. Isso é o mais importante. Nós queremos, às vezes, nas literaturas, nas ideologias, desde sempre, buscando a riqueza, o nosso sucesso, o nosso crescimento, a nossa glória, a nossa fama. Mas isso não deve estar no nosso pensamento, segundo Filipenses, que aquilo que promove a glória de Deus, isso tem que estar no nosso pensamento. Não a nossa fama, o nosso crescimento, a nossa fortuna, o nosso desejo de acumulação, às vezes até a nossa saúde. Não é isso que deve tomar conta do nosso pensamento, mas sim a presença, a direção e a glória de Deus. Não há felicidade longe disso. Não há felicidade se nós entendermos quem é Deus e quem nós somos. E que toda a glória tem que ser dada a Deus. A nossa mensagem hoje é para que entendamos que glórias somente a Deus. Só lhe deu glória somente a Deus. É um dos pontos da doutrina reformada. É uma das 5 solas. Nós já falamos aqui sobre a graça de Deus. Hoje queremos falar um pouquinho sobre essa glória de Deus que deve ser manifestada na nossa vida. Porque quando não acontece a glória de Deus, acontece a glória do homem. E aí nós sabemos o que acontece. É só nós ligarmos a televisão, como disse aqui a Gisele, a esposa. Está difícil assistir televisão hoje porque é só guerra, morte, violência. Essa é a ação do homem que quer a sua glória. Até nos líderes dessas nações que promovem a opinião pública e querem nos colocar de um lado, de um outro. Não! Está todo mundo errado, o mundo jaz do maligno. Quem está vencendo essa guerra é Satanás e seus demônios, porque estão longe da vontade de Deus, longe daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Deus é amor, e Ele fala assim: você me ama? Olha, às vezes você é mentiroso, porque você não ama o seu próximo, que vai me amar. E nós lutamos contra Deus, nós lutamos contra o nosso próximo, porque nós somos incompetentes. E se nós somos honestos, eu já afirmei isso várias vezes, vou continuar afirmando, porque é uma luta mesmo, a gente entender a palavra de Deus, obedecer na integralidade. Não é impossível, mas é difícil. Eu viver 1 Coríntios na integralidade, versículo por versículo. Não tem razão de viver sem o amor. Deus é amor. Então a gente precisa fazer o quê? Olhar para Jesus. Como assim, pastor? Se quer viver na integralidade, ter vida plena e abundância, negue-se a si mesmo. Como assim, pastor? Eu tenho meus direitos, eu tenho meu código de direito. Esse é o problema. O nosso ego sempre está acima de tudo, a nossa vontade sempre está acima de tudo e de todos, inclusive de Deus. E ele fala desde o começo: não faça isso. Você não tem competência para isso, você não consegue dar conta disso. Colocar o seu ego em primeiro lugar. Ele fala: me ame primeiro. Quando nós amamos a Deus, nós abrimos mão de muitas coisas. E aí vamos começar a entender a felicidade, o seu caminho. Vamos começar a entender esse coração de Deus, que nem temos a imagem dele. Mas Ele quer que nós voltemos para dentro de nós, onde Ele está. E aí Ele começa a se revelar em nós. E aí começamos a entender quem Deus é, quem nós somos e quanto somos amados. Nós já somos amados suficientemente por Deus. A gente não conta. Como não conta? É o Deus soberano, poderoso, misericordioso, bondoso. É o Senhor que fez todas as coisas. Como isso não conta? Isso tem que ser o suficiente. Graça, maravilhosa graça, suficiente graça. Isso deve contar sim para o mundo inteiro, para que transforme a nossa vida e o mundo inteiro. Enquanto o mundo não reconhecer o amor de Deus, estaremos em guerra uns com os outros. Estaremos em guerra conosco, com a nossa família, com a nossa vizinhança, com os nossos colegas de trabalho, com a sociedade. Seremos infelizes, continuaremos só reclamando. Em tudo é graça, diz a palavra de Deus. E nós não entendemos isso, porque Deus está longe da nossa vida. Deus está longe do nosso entendimento. Ele está longe da nossa agenda. Nós agendamos tudo, fazemos planos, projetos, queremos isso, mas Deus, eu quero comprar isso, mas Deus está longe. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais
vamos viver sem entender isso. Que temos que dar glórias a Deus acima de tudo. E ficamos assim, lutando, sendo tentado a ser conselheiro de Deus. Às vezes nas nossas orações nós queremos induzir Deus. Oh Deus, perdoa-nos, que nós não sabemos o que fazemos. Às vezes nós não sabemos orar mesmo, viu? E às vezes na nossa oração nós queremos induzir a Deus. E nós aprendemos com Jesus que seja feita a tua vontade. E é difícil nós falarmos isso porque nós estamos grudados em nós mesmos ainda. Nós não entendemos que o dono da vida é o próprio Deus, o dono do amor, e Ele quer se revelar, se manifestar em nós a todo tempo. E quando nós entendermos isso, tudo passa a ter um outro sentido. Por isso que Paulo fala assim: eu sou prisioneiro de Cristo. Não sou mais prisioneiro dessa sociedade. E nós somos prisioneiros dessa sociedade, desse sistema econômico injusto. Somos prisioneiros. Por isso nós somos tão infelizes. Às vezes adoecidos emocionalmente, tão ansiosos. E a palavra de Deus me manda hoje a louvar a Deus. A engrandecer o seu nome. A gritar aleluia, 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 aleluia. Essa palavra aleluia significa louvor a Deus, louvor a Javé, que é Deus em hebraico. É expressar nossos sentimentos de seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, que devemos honrar a Deus, acima de todas as coisas, acima de todos os projetos humanos, acima de todos os projetos políticos, acima de todas as ideologias humanas. E quando nós fizermos isso, olharmos para Deus acima de todas as coisas e amá-lo, ouvi-lo sempre, nós não teremos muita confusão, tudo ficará mais simples. Aí nós privilegiaremos a vida e jamais a morte. Não matarás. Aí ficamos a celeuma aí da sociedade discutindo aborto, sem aborto, em que meio, em que período, que pode, que não pode, o corpo é meu, isso aqui. Longe, discutindo, querem ser conselheiro de Deus. A criatura discutindo, contrariando o próprio Senhor, mostrando que não conhecemos a Deus, conjecturando com o pecado. E quanto mais fazemos isso, mais pecamos. E quanto mais pecamos, mais longe de Deus. E não conseguiremos entender que devemos louvar a Deus, honrá-lo acima de tudo. Aleluias, aleluias, aleluias. Uma vez eu fui pego de surpresa na minha juventude, numa igreja pentecostal, que eu amo muito os nossos irmãos pentecostais, tenho muitos amigos. Frequento às vezes algumas igrejas pentecostais, amigos. E lá alguém sim, perdido, queria ensinar a todos nós, jovenzinhos, sedentos pela palavra de Deus, sedentos pela iluminação do Espírito Santo, que pudesse falar uma língua diferente. E aí fala, aí vai gritando, aleluia, aleluia, aleluia. Aí fica olhando assim, Deus me ajude aqui. Eu não entendo muita coisa, mas acho que não é assim. Aleluia, eu entendo, é uma palavra que ela tem o mesmo sentido, é a mesma formação em várias línguas. Olha o cuidado de Deus. Deus seja louvado, honrado, adorado, aleluia. Para o grego é o mesmo jeito, para o americano, para o italiano, para o português, a palavra é a mesma. Só muda alguma letrinha na transliteração, é a mesma coisa. O mundo inteiro foi feito por Deus para adorá-lo. E nós tentamos aqui fugir da direção de Deus, da vontade de Deus. Não a vontade de Deus na vida, nas mãos dos homens de hoje, que forçam a vontade de Deus, dizendo que é a vontade de Deus. Isso é pecado contra o Espírito Santo de Deus. Tratamos isso na quarta-feira passada e atrasada. Muitos dizendo que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade é ação de demônios. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Aqueles que dizem que é em nome de Deus e fazem atrocidades que Deus não faz, jamais faria,
é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Olha a atuação dessa humanidade. E a palavra de Deus vem desde o início, nos dando pista que nós podemos adorar só Deus e termos uma vida mais tranquila. Eu digo podemos, porque Deus é tão amoroso que Ele não força. Ele fala assim: olha, eis aqui o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim sem Jesus, meu Filho. João 14. Então Deus, Ele fala assim: você pode ser feliz, você pode me obedecer, você pode. Não você deve. Eu acho que eu devo, porque eu sei que esse é o caminho de paz e vida. E vida eterna. É o meu dever. É um privilégio maravilhoso me esforçar em seguir as orientações. E Deus está, desde Êxodo 20, tem os 10 mandamentos lá. Você já pegou sua Bíblia em Êxodo 20? Já leu? Você tenta lá ver qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro. Você marca com a caneta depois lá na semana, viu? Primeiro mandamento. Esse aqui é o primeiro mandamento. Eu acho que o melhor para você não errar, comece pelo 5º. Que é: honra teu pai e tua mãe, que os dias serão prolongados no face da terra. Esse é o 5º. Depois você começa a voltar. Aí você continua, viu? Dica do professor aqui, para você não errar, senão você fica perdido no começo lá. Qual que é o primeiro mandamento? Um mistura com o outro e tal. Né? Então comece pelo 5º, que é não, honre teu pai e tua mãe, é o 5º. Depois você continua. E são mandamentos. Mas Deus é muito duro, é mandamento. Ele falou: não. Então, é para você não ser infeliz, para você não se matar, para você ter os seus bens protegidos da cobiça do outro. É uma lei social. A lei de amor é uma lei social. Então, por isso que nós, como igreja, temos sempre um projeto social em andamento, porque é fruto do amor de Deus. Deus é um Deus social. É um Deus do compartilhamento, do relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. E os 10 mandamentos me mostram isso. Fantástico. E ele repete em Deuteronômio 5 os mesmos mandamentos. Por que ele repete? Porque é pedagógico. Porque nós entendemos que alguém fica repetindo, até quem sabe um dia a gente entenda os 10 mandamentos e pratique. Mas os 10 mandamentos, mas são muitos mandamentos, pastor. 10 mandamentos. Mas aí Jesus, para simplificar, o mestre dos mestres simplifica para nós. Então, assim, 10 para vocês é muito? Então 2. Vamos resumir então? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como você mesmo, pronto, já fechou. É facinho, né? Então pratique. Você vai fazer qualquer coisa primeiro, Deus. Senhor, Deus, faço ou não? Compre isso aqui ou não? Eu preciso comprar um celular novo. Não preciso, porque eu comprei já faz 3 meses só. Não preciso. Preciso trocar de geladeira. Eu preciso, porque a minha deu pau lá. E as coisas que estão aqui na geladeira da igreja aqui não quer funcionar. De vez em quando ela dá um funcionário, para. Mas até nisso, que não gastais dinheiro aquilo que não é pão. A palavra de Deus me orienta, até aquilo que eu devo gastar no dinheiro. Porque é um bem que Ele me dá. Não porque eu consegui. Não! Tudo é Ele que me dá. Tudo é teu, Senhor, como diz Davi. Senhor, tudo é teu. O Senhor é dono de tudo. Da minha vida, do material, de tudo que nós temos aqui não é nosso. É do Senhor, a sua esposa. É do Senhor, o seu marido. É do Senhor, o seu filho. Não é seu, é dele primeiro. Não, porque é meu. O pronome possessivo, como nós adoramos. Gritar é meu. Não, é do Senhor primeiro. Por isso tem que amá-lo sobre todas as coisas. Nós entendemos isso, nós vamos ser livres. Ele vai nos libertar de fato. Ninguém é dono de ninguém. Um dia no juízo final, aqueles escravizadores, desde a antiguidade, milhões e milhões de vidas foram ceifadas, torturadas, escravizadas, sem direitos a nada, sequer reconheci que tinham alma esses escravizados. Há muita justiça a ser feita, e essa justiça não está na nossa mão, está na mão de Deus. Meu Deus, tenha misericórdia. É por isso que lá já na cruz do Calvário, Jesus fala: Senhor Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, não sabem mesmo.
Sabe quem matou Jesus? Me perguntaram isso essa semana. Um menininho de 11 anos. Quem matou Jesus? O que matou? O que matou? A nossa falta de amor, o nosso ódio pelo próximo. É o fruto de uma guerra que nós estamos vivendo hoje. A falta de perdão matou Jesus. Então, quando nós não perdoamos o nosso filho, nosso esposo, nossa esposa, nós não perdoamos ninguém. Nós continuamos matando Jesus. Mas fizeram mal, não, eu não gostei que foi feito, não perdoo. Continuamos matando Jesus. Isso matou Jesus. Mas também não tem cabimento. Nós continuamos matando Jesus com resignação e ficamos presos, frustrados, sofrendo, adoecemos, mas não perdoamos. E às vezes perdemos a vida e a salvação porque nós não perdoamos. A oração de Jesus: Pai, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como temos glorificado a Deus com nossas vidas? Somente a Deus demos glória. Como temos glorificado a Deus com as nossas atitudes? O primeiro item do Catecismo Maior, Catecismo Cristão, mostra por que nós nascemos. É uma coisa assim tão distante da sociedade hoje. Por que você nasceu? É a primeira pergunta que o Catecismo faz para os seus crentes, para nós. Aí você responde para você mesmo, viu? Para não constranger ninguém. Você responde para você: por que você nasceu? Porque meu pai, mamãe, papai, você sabe, né, pastor? Não, pula essa parte. Por que você nasceu? Por que você existe? O Catecismo fala assim, para nós glorificarmos a Deus. Nossa, pastor, isso aí não tem nexo. Viu como que é? É assim que nós tratamos a palavra de Deus. É assim que nós tratamos Deus. É assim que nós vivemos, apesar de religiosos. Peguei aqui, Deuteronômio 5. Já estamos quase na metade, então já passamos da metade, fica tranquilo, viu? Deuteronômio 5, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprires. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe, lá na sarça. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, no meio do fogo. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temesse o fogo e não subsiste ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e assim vai. Primeiro, ele fala para a gente amá-lo. Eu gosto muito de um texto do Dr. Milton Schontes, meu professor de teologia, já está no céu, já um homem de Deus, apesar de ser um cientista da Bíblia. Ele era uma simplicidade gigantesca. Em um dos seus estudos, ele trabalha essa questão da adoração.
aos ídolos. Dá muito trabalho adorar outros deuses. Requer de nós muito esforço. Adorar um filho, uma filha, um pai, uma mãe, adorar o esposo, a esposa, dá muito trabalho. Dá muita tristeza, muita angústia. Exige muito de nós, porque esses são ídolos que tem olhos não veem, ouvido não ouvem, boca não fala, nariz não cheiram. São os ídolos que nós criamos, que nos angustiam demais. Por isso que ele fala assim: me amem e coloquem tudo no meu altar, e eu vou tratar tudo. Lança sobre mim toda a sua angústia, toda a sua necessidade. E nós continuamos: não, Senhor, eu gosto de sofrer, eu vou ficar aqui sofrendo, adorando isso aqui, porque não é fácil, é minha obrigação. Não! Ele fala: coloque, isso é amor. Tem gente que gosta de sofrer, se agarra ao sofrimento, não larga disso. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Temos que ser prisioneiros de Cristo, nada de ninguém, de nenhuma situação. E aí tem gente que vai falar: não, porque o Senhor, eu tinha que ficar preso lá, porque nós, sabe, nas convenções sociais, na própria igreja. Você criou um altarzinho especial para você. Ó como eu gosto de sofrer. Ó como eu sofro. Às vezes nós criamos altares e damos nome e achamos que tem que ser assim. E a palavra me liberta. O fogo do Senhor do Horebe queima tudo e purifica tudo, santifica tudo. Ó graça maravilhosa, graça que perdoa todas as nossas iniquidades, todas elas. Às vezes queremos guardar algumas iniquidades para nós, no nosso coração, e aí ficamos doentes. A base de toda a terapia psicológica é a culpa. E Jesus quer te libertar dessa culpa hoje. Ele quer te libertar de fazer uma pessoa mais feliz, mais plena, para que você tenha vida e abundância. Você não consegue carregar nada, Ele carregou tudo, Ele traiu sobre a cruz, o Calvário, todas as nossas iniquidades, nossas incompetências, inapetências. Nós não conseguimos carregar muitas coisas, o fardo dele é leve. Ele fala assim: olha, vem você que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Ele vai nos aliviar. E nós ficamos às vezes carregando os fardos, carregando os carros e arrastando as correntes, porque nós não queremos nos libertar. E ele continua insistindo: vem até mim. Está angustiado, sobrecarregado, está doendo já, né? Está até corcunda, já, tanto peso nas costas. Ele quer te aliviar disso. Liberte-se da culpa. Coloque no altar dele. A graça dele é suficiente para te perdoar e te curar. E quando o Senhor fala de perdão, é cura. Certa vez Jesus foi inquirido sobre isso. Ele chegou, trouxeram um pecador lá, aliás, trouxeram um doente, um paralítico, cheio de problemas lá. Ele falou assim: olha, os teus pecados estão perdoados do povo. Como assim? Perdão. Ele está doente, então. Às vezes doença é a mesma coisa que pecado. E quase foi apedrejado. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta e vai embora? Para Deus não tem nada difícil. Para nós sim. Mas para Ele, a graça dele é suficientemente para todos nós. Então pare de ficar com pecado, alimentando o pecado, pecado que é amiguinho, acha que não tem jeito, você tem uma culpa dentro de você que você não se liberta. E você não tem vivido há muitos anos, porque você ficou preso numa ideologia de sociedade perfeita, de vida cristã perfeita, que não existe se não for em Jesus Cristo. E Ele te liberta hoje dessa culpa, desse pecado que você arrastou, e dessa culpa que você quer às vezes para todo mundo: como eu sou feliz com esse problema. E não é. Só Deus sabe quanto você tem angustiado, chorado sozinho há muitos tempos.
muitos anos. Porque você insiste em não colocar tudo no altar do Senhor. E você faz a graça de Jesus um pouco barata. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Então não há nada que não possa quebrar, nos aliviar, nos perdoar e trazer para nós a alegria que nós precisamos. A alegria do Senhor é a nossa confissão de fé. É a nossa fé. É a nossa ação e disposição em ouvir Deus e obedecer. Porque essa lei que Ele tem para nós nos coloca no colo dele. E Ele fala assim: me ame acima de tudo, que o resto eu acrescento. Amém? Vamos louvar a Deus comigo. 205. Eu venho como estou. Louvamos com alegria. Fiquemos em pé. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, irá trazer o terceiro no altar do Senhor, também os alimentos. Louvemos a Deus com alegria em pé.